Aviso: pode conter erro de tradução em português. Capítulo 7. Itadori e Taiga perdiam o tempo conversando sobre a escola. Eu treino Kendo, sabia. Mas por causa disso os garotos vivem me chamando de tigre de Funuki. Isso me irrita. Dizia Taiga enfurecida. Tenho quase certeza que não é por causa disso que te chamam desse nome, pensou Itadori. Quando eu estudava, me chamavam de tigre do oeste. Dizia Itadori. Que triste coincidência, você parou de estudar? Perguntou Taiga. Bom, aconteceu muita coisa. Meu avô ficou doente e tive que sair da escola para poder cuidar dele, já que ele era minha única família, dizia Itadori mentindo para Taiga. Era. Ele faleceu? Perguntava Taiga. Itadori decidiu continuar com sua meia-verdade. Sim. Depois que ele faleceu, não vi mais um sentido para voltar a estudar. Entendo, mas você sabe que não pode trancar a escola. Você parece ser alguém legal. Não quero ver alguém como você sem ao menos ter terminado os estudos. Dizia Taiga preocupada. Tem razão, falando nisso, uma hora dessas, não era para você estar na escola. Perguntou Itadori. Por conta desses casos de desaparecimentos repentinos, a escola decidiu dar um recesso antecipado. Dizia Taiga. Ah, realmente, anda acontecendo muita coisa estranha aqui. Dizia Itadori. Sim, muita coisa estranha. Uma amiga que trabalha numa loja teve um barril inteiro de vinho roubado. Como pode? Dizia Taiga. Barril de vinho. Não me diga que o Rider, pensou Itadori. Eu vou encontrar esse cara. Minha amiga me disse que ele parecia ser um brutamontes. Dizia Taiga. Itadori teve uma ideia. Eu acho que sei quem foi, me siga. Dizia Itadori arrastando Taiga para o centro da cidade. É sério. Você sabe quem foi? Dizia Taiga sendo arrastada pelo Itadori. Sim. Ele vive andando aqui pela cidade, vai ser bem fácil de reconhecê-lo. Dizia Itadori. Depois de um tempo os dois estavam andando pela cidade de Fuyuki procurando por Rider e Vaver. Ah, eu acho que a gente não vai conseguir achá-lo, dizia Taiga entristecida. Os dois pararam numa pracinha debaixo de uma árvore. Taiga, se você tivesse a possibilidade de realizar um desejo, qual desejo você faria? Taiga ficou bastante pensativa. Eu pediria muita coisa. Dinheiro, fama, muita coisa. Mas por que essa pergunta tão repentina? Itadori estava pensativo. Será que se meu desejo alterasse o passado, eu me arrependeria disso? Dizia Itadori. Já ouviu falar de efeito borboleta? É uma metáfora que descreve a sensibilidade de sistemas complexos às condições iniciais, onde pequenas mudanças podem levar a resultados significativamente diferentes no longo prazo. Dizia Taiga. A teoria do caos. Eu sei que alterar o passado pode ser problemático por várias razões. O passado molda quem a gente é agora. Talvez se eu fizesse isso, eu nem sequer existiria agora. Dizia Itadori. Exato. Isso sugere que algo tão pequeno e aparentemente insignificante como o bater de asas de uma borboleta em um lugar pode, teoricamente, influenciar o clima em outro lugar do mundo. Além disso, nossas memórias e experiência são fundamentais para quem somos hoje. Também tem aquele negócio meio ético e filosófico sobre se isso é certo ou errado interferir no curso natural das coisas. Dizia Taiga. Até que você é bem inteligente, Taiga. Dizia Itadori rindo da garota. Eu sei, ei. Eu sou muito inteligente. Dizia Taiga bem enfurecida. Os dois ouvem um miado. Ao levantarem os olhares, viram um gatinho em cima de um galho na árvore. Ah, tadinho, como a gente vai tirar esse gatinho daí? Já sei, vou chamar a Angulan. Taiga nem terminou de falar e Itadori com apenas um salto, vai até o topo da árvore e tira o gatinho de lá. Você é um atleta olímpico. Dizia Taiga meio impressionada. Não, sou só um adolescente. Dizia Itadori entregando o gatinho com um certo tom de ironia. Os dois se sentaram num banquinho para descansar. Sabe Itadori, ultimamente ando bastante indecisa. Dizia Taiga um pouco preocupada. Bastante indecisa com o que exatamente? Dizia Itadori. Sobre o meu futuro, eu vejo tanta gente na minha escola falando sobre seus futuros e ambições. Isso acaba me desanimando. Dizia Taiga. Bom, você poderia ser uma professora de Kendo ou uma mafiosa, já que seu avô é da Yakuza. Dizia Itadori tentando ajudar. Não quero me envolver com essas coisas do meu avô, mas sobre isso de ser uma professora, pode ser. Mas eu não sei se quero ser uma professora de Kendo, dizia Taiga em dúvida. Olha, eu entendo que é importante pensar no futuro, mas não se martirize tanto assim, você só é uma adolescente ainda. Dizia Itadori dando um conselho para Taiga. Tem razão.
Dizia Taiga. Já estava de tarde e começando a anoitecer, até que os dois ouvem sons de passos fortes. Eram eles. Heider e Vaver. Ah, são eles. Dizia Itadori. Heider continua usando aquela camisa esquisita. Heider. Gritava Itadori para o Brutamontes. Heider e Vaver olhavam entre si. O garoto estava meio indeciso em ir conversar com Itadori, mas Heider o acalmou e foi em sua direção. Garoto da cicatriz, o que faz aqui? Dizia Heider. Bom, essa aqui é a minha amiga Taiga. Ela disse que a amiga dela teve sua loja roubada. Dizia Itadori. Roubada? Falava Heider em dúvida sobre onde Itadori queria chegar. Então, ela disse que roubaram um barril cheio de vinho e que o suspeito era enorme. Dizia Itadori. Você está querendo dizer que fui eu quem roubei? Dizia Heider. Bom, não existem muitos japoneses com esse mesmo porte físico, sabe? Dizia Itadori sendo sarcástico. Heider, não se faça desentendido. Vamos devolver aquele barril. Dizia Vaver. ok, você me pegou, gargalhava Heider. Taiga meio nervosa se aproximou de Itadori. Itadori, o que vocês estão falando? Itadori ficou confuso com a pergunta de Taiga. O que foi, Taiga? Você não consegue entender o que eles estão falando. É que quando você começou a falar com eles, parecia que você estava falando em outra língua ou sei lá. Dizia Taiga. Entendi. Por sermos servos, conseguimos interagir entre si sem precisar aprender a língua um do outro, por isso consigo conversar com Arthur e o Heider. E esse garoto não parece ser japonês, mas por ser o mestre, consigo entendê-lo perfeitamente, pensou Itadori. Heider, eu quero dizer uma coisa, você tem razão. Meu desejo é mesmo uma maldição. Dizia Itadori sendo o mais honesto possível. Heider muda seu semblante. Então qual é o seu novo desejo, rapaz? Sinceramente, eu ainda não sei. Mas quando chegar o momento certo, eu vou pensar direito sobre isso. Dizia Itadori. Eu te digo uma coisa. Um desejo tem que ser seu desejo e de mais ninguém. Dizia Heider bagunçando o cabelo do Itadori. Tem razão. Dizia Itadori. Seu avô devia ser alguém sábio. Ele é a única pessoa que você não deve decepcionar. Dizia Heider. Essas palavras tocaram Itadori. Ele tem razão. Minha promessa com meu avô ainda não terminou, não até essa guerra acabar. Bom, eu vou entregar o barril de volta. Dizia Heider acenando para Taiga. Taiga chega um pouco tímida. Eu vou traduzir o que ele falou. Ele disse que esqueceu de pagar, e vai voltar para pagar. Dizia Itadori mentindo. Eu acho que já sei o que vou ser no futuro. Obrigada, Itadori. Dizia Taiga abraçando Itadori. Não vejo a hora de lutar contra você, Heider. Dizia Itadori animado. Igualmente, rapaz, gargalhava Heider. Taiga seguia Heider e Vaver para pegar o barril de vinho de volta e Itadori decidiu ficar. Depois de um tempo pensando, o rapaz de cabelos rosados decidiu voltar para sua nova base, já que estava e seu sumiço repentino poderia assustar sua mestra e saber. Mas Itadori sente uma presença enorme e maligna. Ela surgiu de repente, provavelmente era ele, Caster. Sem pensar duas vezes, o rapaz corre no meio da rua no anoitecer na maior velocidade possível. Itadori estava focado, sua ambição nesse momento era aniquilar Caster e seu mestre, era só isso que o garoto pensava neste momento. Ele ouve o som de uma buzina, ainda correndo em alta velocidade, um carro branco o alcança. Era Saber dirigindo o carro e Irisviel no banco do lado. Suba, Yuji! Gritava Saber. Itadori pensou que poderia correr sem precisar entrar no carro, mas parecia ser bem maneiro ficar no capô de um carro em alta velocidade. Então o rapaz pulou para o capô do carro. Vamos, Saber! Dizia Itadori fazendo uma pose. Eles finalmente chegam no local. Saber faz um drift para com estilo. A moça de cabelos dourados desce rapidamente do carro enquanto Itadori apenas pula do capô até a grama. Os dois correm em sintonia até chegarem em um lago cheio de neblina. Os dois olhavam para a neblina e só um deles conseguiu reparar. Saber, ali! Apontava Itadori. Irisviel chegou logo depois. Caster estava no meio do lago, aparentemente completando seu ritual. É o Caster. Esse incrível derramamento de mana deixa claro que o Caster está no processo de uso de uma magia incrível. Dizia Saber. Caster nota a presença do trio. Bem-vinda, Virgem Sagrada. Estou feliz por nos encontrarmos novamente, dizia Caster sorrindo de forma maligna. Você nunca aprende, demônio. O que você está tentando fazer esta noite? Dizia Saber furiosa. Realmente me desculpe, Joana. Mas você não é a minha convidada de honra esta noite.
Mas, se você quiser se juntar a nós também, não haveria maior felicidade para mim. Neste banquete e decadência que eu, Gilles de Rais, preparei, todos podem comer à vontade. Dizia Caster sendo consumido por tentáculos roxos que envolviam todo o seu corpo. Agora, mais uma vez, nós levantamos a bandeira da salvação. Uma espécie de criatura enorme emerge das águas. A criatura era tão enorme que chegava aos céus. Novos convidados apareceram, eram Ryder e Vaver. Ryder. Dizia saber. Ei, espere. Estamos propondo uma trégua esta noite. Não seremos capazes de ter qualquer tipo de batalha, ao menos que cuidamos daquela coisa primeiro. Estive falando com outros servos, Lancer concordou. Ele deve chegar em breve. Dizia Ryder. O trio principal olhavam entre si e concordavam. Entendido. Concordamos em juntar nossas forças. Rei dos Conquistadores, será uma aliança curta, mas juro lealdade a você. Dizia saber em Isberg, você tem um plano? O Lancer me contou que esta não é a primeira vez que vocês enfrentam o Caster, dizia Vaver. Sim, devemos acabar com ele o mais rápido possível. Aquele monstro ainda está se mantendo neste mundo com a mana do Caster. Mas se ele encontrar uma fonte própria de energia, não haverá nada que possamos fazer. Então precisamos parar o Caster antes disso, dizia Irisviel. Arrancando o mal pela raiz, entendido. Dizia Itadori se preparando. Entendi. Então precisamos acabar com isso antes que ele alcance a costa e comece a se alimentar. Mas o Caster está dentro daquelas paredes densas de carne. O que faremos? Dizia Ryder. Traga-o para fora. É a única maneira. Dizia Lancer aparecendo. Se pudermos expor o Hugo dele, então a minha Gaidearg pode destruir a magia com um golpe. Então o Ryder e eu iremos para as linhas de frente. Lancer, foque em mirar no Caster e o G, dizia saber. Eu vou atrás do mestre do Caster. Depois que o soquei, consigo sentir sua presença por aqui agora. Dizia Itadori. Estamos de acordo, mas saber. Como você irá atacar o inimigo no rio? Se perguntou Ryder. Meu corpo é protegido pela Senhora do Lago. Nenhuma água consegue bloquear o meu caminho, não importa a profundidade. Dizia saber. Então eu devo assumir a liderança. Dizia Ryder se preparando para voar com sua cavalaria. Saber, Itadori, boa sorte. Dizia Irisviel. Saber foi até o lago e Itadori foi atrás do mestre do Caster. Saber corria até o lago, ao pular, seu terno preto se transforma na sua armadura azul de combate. Com bastante elegância a moça de cabelos dourados literalmente andava sobre as águas. Vamos acabar com isto, Caster. Itadori viu toda aquela cena e ficou impressionado. Você é demais, Artúria. É por isso que eu gosto de você. Dizia Itadori se declarando sem perceber. O rapaz estava focando no mestre do Caster. Você vai pagar pelo que você fez com a vida de todas essas crianças, você é o próximo. O rapaz de cabelos rosados corria nas ruas de Fuyuki atrás de seu alvo. O lago de Fuyuki mesmo de longe era irreconhecível. Itadori estava se concentrando ao máximo no seu objetivo, mas o rapaz se lembrou de algo. O que? De novo isso, agora está mais forte. Pensava o rapaz parando de correr e se encostando na parede. O cérebro de Itadori doía bastante, mas algo lhe desconcentrou. Ele sentiu a presença de dois mestres próximos a ele. Tem alguém aqui? Disse Itadori. A presença dos dois mestres estava acima de um prédio. O garoto de cabelos rosados pulava entre as paredes para subir até o prédio. Itadori diminuiu sua presença. Ainda escondido, parecia que os dois estavam conversando. Vejo que você mudou, mas para pior, matou Caria. Você abandonou o caminho da magia, mas ainda está lutando pelo cálice, e agora, você retorna desse jeito. Esse comportamento reflete muito mal o nome da família Matou, dizia um homem que usava um terno vermelho. Eu nunca vi esse cara antes, mas tenho certeza que ele faz parte dessa guerra. Ele tem uma quantidade considerável de energia, vou presumir que ele é um mestre daquele idiota do Rei dos Heróis, pensou Itadori. Tosaka Tokyomi, tenho uma pergunta para você. Por que você entregou a Sakura para o Zuken? Dizia o homem encapuzado. Eu nunca vi esse cara também, ele deve ser o mestre do Berserker. Que papo é esse que eles estão falando? Pensou Itadori. Isso é algo com quem você deve se preocupar agora. Dizia o Tosaka. Me responda, Tokyomi. Dizia um Matou, enfurecido. Não há nada a dizer. Eu simplesmente queria um futuro brilhante para minha filha. Dizia Tosaka de forma séria e formal. Ele vendeu a própria filha. Tá parecendo a família do Megumi, pensou Itadori. O que? Dizia Matou assustado com a resposta de Tosaka.
Qualquer mago com 2 filhos enfrenta um dilema doloroso. Apenas um pode herdar os segredos da família, o outro deve cair para a plebe. Dizia o Tosarca. Não é só a família da Maki que é cheio de maluco. Bom, eu não posso falar muito da minha família também. O Kiritsuguro estava certo. Só tem gente ruim participando dessa guerra, pensou Itadori. Ambas, Rin e Sakura, nasceram com um nível raro de potencial mágico. Ambas as filhas precisavam da proteção que um só clã de magos poderia proporcionar, para destruir as possibilidades na posse de uma para o bem da outra. Será que algum pai desejaria algo assim? Dizia o Tosarca. Não são só os feiticeiros Jujutsu que sofrem da maldição dos irmãos gêmeos. Gojo Sensei já me falou sobre isso. Na sociedade e na linhagem da família, apenas um dos gêmeos é considerado digno de herdar as habilidades e a posição na família, enquanto o outro é frequentemente visto como dispensável ou sem valor. Nesse caso, Maki era a gêmea menos favorecida e aparentemente, essa Sakura também é. Meus pêsames, garotinha. Infelizmente, não posso acertar minhas contas com eles agora. Tenho algo mais importante para fazer, pensou Itadori depois de sair silenciosamente do local. Enquanto isso, Saber e os outros servos faziam de tudo para destruir aquela barreira de tentáculos gigante. Ryunosuke ria sem parar em cima de uma ponte vermelha. Incrível! Maravilhosa, incrível! Super incrível, senhor! Deus finalmente está do nosso lado. Deus está do nosso lado. Dizia o rapaz tagarelando sem parar. Pega eles, esmague eles. Mate eles. Finalmente o parque de diversões de Deus está aberto. Eu posso finalmente dizer adeus ao tédio. Dizia Ryunosuke com várias pessoas à sua volta. Elas pareciam estar hipnotizadas. Itadori finalmente chegou a tempo. O rapaz de cabelos rosados chegava silenciosamente, mas Ryunosuke notou sua presença. Que bom que nos reencontramos, dizia o rapaz de cabelos laranjas. Agora podemos terminar o que começamos. Itadori estava calado, ele apenas observava a situação. O rapaz percebeu que tinha várias pessoas em volta do psicopata. Eles estão agindo de forma estranha, é como se eles estivessem hipnotizados, pensava Itadori. HM, você não é muito de falar, não é? Tudo bem, vamos partir para o que importa. Dizia Ryunosuke. Em meio a uma atmosfera carregada de tensão, Itadori se viu diante de seu inimigo até então. O que o rapaz poderia fazer diante desta situação? Ao se aproximar do campo de batalha, Itadori se deparou com as vítimas da hipnose. Seus olhos vazios refletiam a manipulação de Ryunosuke. Com uma determinação firme, que jurou proteger as pessoas, Itadori se aproximou. Eu poderia tentar usar a expansão de domínio do Sukuna, mas tem muita gente aqui, vou tentar algo diferente, pensou Itadori. Eu vou acabar com isso agora. Dizia Itadori se preparando para usar sua nova habilidade. Expansão de domínio. Caçada territorial. Itadori cria um domínio cercado por neve, um ambiente natural para os lobos. Mas as pessoas que foram hipnotizadas estavam todas caídas no chão já desacordadas. O que? Acordem. Dizia Ryunosuke. Nessa expansão de domínio, Itadori consegue consumir a energia do inimigo, deixando apenas como alguém sem poderes. No meio de um campo aberto, Itadori confronta Ryunosuke. O ar fica denso enquanto ele concentra sua energia, e de repente, o redemoinho de neve começa a girar ao seu redor. A neve cai em flocos grandes, cobrindo o chão e formando uma paisagem branca e gélida. Itadori, agora envolto em uma aura azulada, avança corajosamente em direção ao seu oponente. Cada passo que ele dá parece sugar a energia do ambiente, fortalecendo-o ainda mais. Seus olhos brilham com determinação, refletindo a determinação de derrotar Ryunosuke. O inimigo, surpreso pela súbita transformação do campo de batalha, tenta lançar feitiços e ataques, mas a neve parece absorver sua energia, tornando seus golpes cada vez mais fracos. Itadori, aproveitando a vantagem, usa sua habilidade de roubar energia para enfraquecer ainda mais o oponente. A batalha se desenrola em meio a rajadas de vento gelado e explosões de energia. A neve ao redor do campo de batalha começa a se acumular, formando montes e criando obstáculos naturais para ambos os combatentes. Protejam essas pessoas. Dizia Itadori para uma matilha de lobos que apareceram ao seu lado. Hoje quem será a caça será você. Dizia Itadori depois de assobiar para outros lobos. Não estou conseguindo usar as armas que Barba Azul deu para mim. Dizia Ryunosuke. Ryunosuke sentia uma sensação horrível, que não sentia fazia anos, era medo. É melhor você correr. Dizia Itadori. Sua feição muda, semelhante a um lobo. Ryunosuke, sem pensar duas vezes, começou a correr de Itadori. Seus olhos brilhavam em um tom vermelho intenso, refletindo sua determinação enquanto perseguia Ryunosuke pelas sombras da floresta densa.
Seus passos são leves e rápidos, quase silenciosos, conforme Itadori se movia entre as árvores. A névoa se levantava ao redor dele, adicionando um ar de urgência. Seu foco está totalmente no alvo, suas presas estão à espreita, prontas para atacar. Ryunosuke, ciente da presença do predador atrás dele, acelera seu ritmo, desviando-se por entre as árvores em uma tentativa desesperada de escapar. Mas Itadori é inevitável em sua perseguição, seus sentidos aguçados rastreiam cada movimento do inimigo. A floresta ecoa com o som dos passos rápidos e respirações ofegantes. O vento sussurra entre as folhas, como se estivesse torcendo pelo sucesso do caçador ou pela fuga do caçado. A tensão está no ar, alimentada pela perseguição implacável e pela inevitabilidade do confronto iminente. Ryunosuke corria sem olhar para trás, até que ele viu uma figura grande correndo ao seu lado. "O que é isso?" dizia o rapaz meio assustado. "Preciso arrumar um jeito de quebrar esse domínio. O Barba Azul me disse que quanto mais forte for o domínio por dentro, mais fraco ele é por fora. Esse domínio parece ser mais forte que o meu. Já sei, talvez se eu chamar o Barba Azul aqui." Pensava Ryunosuke, se preparando para usar seu selo de comando. Mas ele é impedido por um corte rápido. Ryunosuke parecia confuso, já que ele não sentia mais sua mão. Ao olhar se deparava com o que aconteceu da mesma forma do garoto de cabelos escuros daquela outra vez. Sua mão tinha sido arrancada. "Então é isso, estava dentro de mim esse tempo todo", dizia Ryunosuke, olhando maravilhado para o que foi um dia sua mão. O rapaz parecia contemplar a beleza do momento, mas algo lhe distraiu. Era um lobo branco com uma cicatriz em seu rosto. O lobo se aproximava do rapaz, que olhava fixamente para ele. Ryunosuke parou de apreciar o momento, e foi ali que seus medos e anseios voltaram à tona. O lobo parecia julgá-lo, como se ele soubesse de cada detalhe de sua vida miserável. Ele era um miserável, Ryunosuke sabia disso melhor do que ninguém. O lobo revelava o quão desprezível era esse rapaz, mostrando seus traumas de infância. Foi nesse momento em que Ryunosuke descobriu que era só uma criança assustada, assim como certo alguém que pensava que sabia tudo sobre a humanidade. "E espera", dizia Ryunosuke antes do lobo avançar no rapaz. Esse lobo era Itadori. Itadori usava o desmantelar para cortar suas pernas e braços. O rapaz de cabelos rosados queria vê-lo sofrer, mas não matá-lo. Itadori nunca foi de matar alguém, mesmo que esse alguém fosse tão desprezível como ele. Itadori teve uma ideia. Ryunosuke parecia que queria chorar. "Por favor", e eu achei que eu... O rapaz era interrompido com um kokusen bem no seu peito. Itadori pegou sua alma com muita facilidade. "Eu poderia simplesmente destruir sua alma, simplesmente te matando, mas isso seria um caminho bem fácil. Eu quero fazer você sofrer da mesma forma que você fez com todas aquelas pessoas que matou. Você vai pagar por isso, Ryunosuke", dizia Itadori mexendo com sua alma. "Eu corrompi sua alma. Você sentirá seus piores medos repetidas vezes, até os últimos dias de sua vida", dizia Itadori colocando a alma de Ryunosuke de volta ao seu corpo. Por favor, não", gritava Ryunosuke. "Eu poderia pelo menos regenerar seu corpo, já que você não vai conseguir fazer nada além de sentir o desespero por resto de sua vida, mas vou apenas parar o sangramento. Em pouco tempo, você será apenas uma casca vazia, assim como seus olhos", dizia Itadori desfazendo seu domínio. Pelo choque do momento, Ryunosuke apenas desmaia. "Você não vai fazer muita coisa, agora, preciso ajudar a saber os outros", dizia Itadori olhando para as pessoas que ainda estavam desacordadas. Mas pelo menos, o feitiço de hipnose havia se quebrado. Itadori colocava a mão no peito de algumas pessoas. "Elas não estão amaldiçoadas, isso é bom, logo logo elas vão acordar", pensou Itadori. O garoto de cabelos rosados estava observando a situação atual. A névoa estava muito densa. Mas Itadori conseguia sentir a presença do monstro. Arthur havia me dito que quando matamos um mestre, dependendo da classe do servo, ele desaparece um tempo depois. Mas eu duvido muito que se eu matasse o Ryunosuke, aquela coisa gigante iria desaparecer. Como eu usei a minha expansão de domínio, a técnica que vou usar não vai ser tão forte e destrutiva quanto a do Sukuna, mas vale a pena testar, pensou Itadori. Enquanto isso, Saber cortava diversos tentáculos que apareciam em sua frente. Era uma sequência de cortes consecutivos, até que vários tentáculos agarraram seu corpo. Saber. Era Rider com sua montaria. Rider rasgava o monstro tentáculos que agarrava Saber. Assim, Saber caía graciosamente sob as águas. Rider estava tão focado em observar toda a situação que nem percebeu a multidão de tentáculos vindo na sua direção. "De droga! Não vou conseguir desviar", dizia Rider. "FGA.
Alguém dizia ao longe, uma espécie de bola de fogo percorria sobre todo o lago até atingir os tentáculos que iriam alcançar o Ryder. Quem fez isso? Foi o garoto da cicatriz? Se perguntava Ryder. Depois de usar a técnica de fogo do Sukuna, Itadori sentiu que atingiu o inimigo. Foi o que eu pensei, eu realmente consigo usar as habilidades do Sukuna, por mais que odeie essa ideia. As habilidades dele vão me ajudar bastante nessa batalha, eu preciso ajudá-los. Dizia Itadori depois de sair da ponte. Itadori usa a técnica de sangue para se impulsionar pelos ares. Alguém de longe olhava toda essa situação. Esse alguém era bem alto, cabelos longos e pretos com 2 rabos de cavalos. Esse homem tinha uma marca preta em seu rosto e usava um kimono branco e roxo. Essa pessoa, eu sinto algo estranho quando olho para aquele garoto. E ele ainda consegue usar a manipulação de sangue, ele pode ser um perigo para os meus irmãos. Fim do capítulo 7.